Bem-vindos ao Surtadamente, o melhor podcast para a sua mente e para o seu coração. E hoje nós estamos com um tema muito importante: depressão gestacional. Já ouviu falar sobre isso? É um tema que poucos falam, né, Flávia? Pois é muito importante, mas muito pouco falado. E hoje estamos aqui com eles, a Mari e o Miguel. E ela veio para falar com a gente sobre depressão gestacional. E a gente vai falar com uma pessoa que sentiu isso na pele. Então, pele. roda a vinheta! Seja bem-vinda, Mari. Muito obrigada, gente. Adorei o convite. Para mim é uma honra poder estar aqui e falar de um assunto tão importante, né? Sim. Você já tinha sido convidada para falar sobre a sua vivência pessoal? Olha, em relação a esse nicho em si da vida, não. Mas eu gosto bastante de falar sobre saúde mental nas minhas redes sociais. Sim. Porque, infelizmente, ainda é um assunto que gera um certo tabu, né? Mas que precisa ser falado o tempo inteiro. E na gestação, então, mais ainda. Muda tanto, né? Nossa, Gente, eu tudo. nunca fiquei grávida. Ainda bem, né, Paula? Mas eu vou aprender muito com a Flávia, que a Flávia também já teve 2 filhos, que ela falou que foi maravilhosa a gravidez dela. Mas apresenta a Mari pra gente, por favor. Mari Maldos, tá? Ela é formada em odontologia. E ela atuou por 10 anos nessa área, mas passou por uma transição de carreira. Exatamente. Hoje, comunicadora, especialista em performance em palco. Foi apresentadora da Band Vale e hoje realiza palestras por todo o país, além de apresentar grandes eventos no mundo digital, incluindo o maior TEDx do mundo. Mentora de grandes talentos que precisam aprimorar e desbloquear a comunicação e a timidez em falar em público. Não, só o currículo dela dá pra gente fazer vários programas, né? Fudida, né? Adoro. Eu já pode fiquei com falar vontade de fudida, perguntar né? tanta coisa pra ela. Pois Estou é. aqui, ó. Só a única coisa que ela falou assim, mentora de grandes talentos, mas não dos maiores talentos. Porque a gente não está ainda sendo Porque a gente está ainda. na fila para ser, ser mentorada por ela. Os grandes estão por vir ainda. Estão por vir. Estão Grandes na coisas fila, estão estão na por vir por aí. Ai, ai. Mari, me conta, como que foi quando você descobriu que estava grávida? Foi uma gravidez planejada? Você, Mais ou como menos. foi? Na realidade, eu passei por todo um processo, inclusive, de desmame de medicações que eu precisava, né? Porque eu queria muito ser mãe. Meu sonho da vida sempre foi ser mãe. E esse ano eu faço 35, né? Então, eu já estava ali... Minha idade, Poxa, olha. eu faço 35 esse ano. Eu falei, não, tem que ser logo. Sim. E eu com meu marido, a gente tentou uma época. Ficamos uns 5 meses tentando, não rolou. Não rolou. Ainda bem. Fui até fazer... Uhum. Ainda bem, porque eu ainda estava desmamando de um benzodiazepínico, né? Que não pode Sim. tomar na gravidez, né? Se eu não me engano, não pode tomar na gravidez. Uhum. E aconteceu o desmame, etc, tal. E fui até fazer vários exames, perguntar para minha ginecologista, para ver se estava tudo certo. Aí já entra um pouquinho da neura, né? E depois disso, a gente resolveu marcar a data do casamento. Marcamos para agosto desse ano. Assim que a gente marcou, começamos a fechar as coisas, gente. Eu falei, bom, agora a gente não pode engravidar, né? Porque eu tenho que entrar no vestido de noiva. Só depois do casamento a gente vai tentar de novo. Tem que seguir o Nessas script, horas, né? Batata. Engravidei. Relaxou. Engravidei. Uhum. E assim, eu falo que não foi planejado, mas foi muito desejado, né? Sim. Então, mas assim, quando eu descobri a gravidez, eu não imaginava, porque a gente estava se cuidando, né? Foi muito louco, porque foi assim, eu comecei a sentir umas cólicas, estava na época de vir minha menstruação, comecei a sentir umas cólicas e não vinha menstruação e não vinha. Eu falava, gente, impossível, tá grávida, porque não dá, agora não tá dando. E eu fui fazer compra no Carrefour. Falei, ai, quer saber? Eu vou fazer um teste só por desencargo. Eu no banheiro do Carrefour descobri que eu tava grávida. Surtei. Surtadamente. Surtei. E daí que veio a origem do programa, tô brincando, né? Não, gente, sério. E assim, dá um choque, né? Por mais que você queira muito... Na hora que dá o positivo, Meu Deus, aí você você fala, fala, agora... Gente, e agora? Uhum. Né? Fiquei ali durante um bom período e contei pro meu marido. A gente amou a notícia, a família inteira amou. Mas aí começaram a vir os sintomas, né? Mas, assim, qual que era a expectativa que você tinha de uma gestação? Completamente diferente. Completamente diferente. Existe muito essa romantização,
né, da gestação, de, é tudo lindo, maravilhoso. Eu amo meu filho, sou louca para ser mãe há anos, desde que eu sou criança, eu acho. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. A fase de gerar uma vida com realmente você gerar uma vida. Sim. Então, assim, para mim está sendo uma gestação, não digo sofrida, porque eu estou tendo todo o apoio do mundo, mas é desconfortável, está sendo bem desconfortável, assim. Eu passei por períodos longos de enjoo, vômito, etc. Então, assim, ficou muito difícil. E a depressão, né, que veio com tudo. E como que você começou a perceber que estava diferente, que poderia ser um quadro de depressão? Bom, primeiro eu já tinha o diagnóstico, né, de depressão, então eu sempre tratei, há uns 15 anos já que eu trato, eu acho, uns 12 anos, e tomando remédio sempre, né? E depois que eu fiz o desmame do benzodiazepínico, eu continuei uma época com o antidepressivo, mas eu resolvi parar tudo, que foi o meu maior erro. Sim. E nesse parar tudo, eu engravidei. Então, eu estava, assim, sem o respaldo da medicação. Você parou por conta própria, Por sem conta um própria. acompanhamento? Eu fiz o acompanhamento para fazer, né, para desmamar do benzodiazepínico. Sim. Não era para eu ter desmamado do outro. E daí eu falei, quer saber? Vou largar Vou tudo. largar tudo, eu consigo. Você achou que seu problema fosse só Exato. a dependência do alprazolam, né? Exatamente, eu achava. Você não achava que poderia ser... Que você Eu não tivesse, fiquei- talvez, um quadro Eu não fiquei tão também. mal. Depois que eu desmamei do alprazolam, né? Que é o frontal, eu fiquei um tempo ainda tomando o antidepressivo e estava ali relativamente bem. Sim. Como eu me achei bem, falei, eu vou parar também. E assim, de bate-pronto, não foi nada E você estrondoso. engravidou muito rápido? Logo que você parou de tomar medicação, você já engravidou? Logo que eu parei. Ah, então foi bom. Sabe por quê, Logo Mari? que eu parei. Até para esclarecer alguma coisa, assim, pode se tomar, tá, medicação desde o primeiro dia da gestação. Mas, assim, o melhor, o ideal é esperar 3 meses, os 3 primeiros meses da gestação, Sim. para iniciar, né, um antidepressivo, alguma medicação que a pessoa tratamento. precise. Então, assim, agora, o risco que, às vezes, umas pacientes que fazem tratamento depressivo, para depressão, e aí elas falam assim, eu quero parar de tomar o antidepressivo para engravidar. Mas aí, qual que é o risco? A gente não sabe quanto tempo que a pessoa vai demorar para Com engravidar. certeza. Sim. Com certeza. Aí, nisso, ela pode entrar numa depressão e desistir da gestação. Então, normalmente, a gente mantém a medicação, engravidou, aí a gente pede para suspender, e aí a gente observa os 3 primeiros meses, se precisar, entra, e se não precisar, a partir do 3º mês é que a gente entra. Aí, Mas tá daí vendo? entra com uma outra medicação se precisar. Depois Entra- desses 3 meses Entra pra com observar. medicações que são seguras para gestação. Sim, que não vá prejudicar o que não vai bebê, que prejudicar não vai o causar... bebê. Porque pode causar uma dependência na criança também, né? Dependendo da medicação, não pode? Dependendo da medicação. É que tem algumas medicações que são teratogênicas. Assim, principalmente... Teratogênicas? Explica o que é teratogênicas para as pessoas. É verdade. Teratogênica é quando a própria medicação ela causa malformação. Por exemplo, fenda palatina, pode dar, né, o que a gente chama de coluna... Bífida. Espinha bífida. Né, pode dar problema cardíaco, pode gerar qualquer problema, né, que a criança possa nascer. Sim. Então, tem medicações que são contraindicadas, mas tem medicações que, durante a gestação, são extremamente seguras, né, para o bebê. Na Sim, realidade, legal. eu acho que foi até por isso, esse medo que eu tinha de voltar. Quando eu descobri que eu estava grávida, eu falei, bom que eu não estou tomando nada. Porque eu tinha ali, eu fiquei com medo. Eu falei, nossa, imagina se eu estivesse tomando remédio ainda. Só que foi pior não estar tomando a medicação, né? E daí, sim, depois com orientação, tudo eu entendi. Mas para mim foi assim, foi uma pancada, porque eu não sabia. O início ali da gestação já é aquele combo hormonal, né? Aquele pico de hormônio, um humor que fica horrível. Eu fiquei insuportável. E daí eu não sabia se o que eu estava sentindo era da gestação ou se era alguma coisa a mais. Sim. Até que eu comecei a ficar muito desanimada, muito desanimada, muito desanimada. Eu falei, gente, eu sempre quis ser mãe. Por que eu não estou explodindo de felicidade como todo mundo tá por mim? Você tinha uma cobrança? Muito grande, porque assim, era o meu maior sonho. Sim. Era sempre, e todo mundo que me conhece sabe. E quando aconteceu,
E, poxa, eu fiquei feliz, teve aquele primeiro momento e tal, fiquei eufórica. Sim. Fiquei eufórica, não fiquei feliz, eu acho. E daí, quando passou, quando já não era novidade, eu falei, ué, e aí? É isso? Eu falei, não é possível que é isso. Entendeu? E aquele amor todo que todo mundo fala. E aquela felicidade que todo mundo fala. E eu comecei a ficar preocupada. Falei, meu Deus do céu. E eu me cobrava o tempo inteiro em relação a isso. Só que eu chorava no meio do dia. Daí eu começava a ver relatos. Falei, bom, tá bom, mas as grávidas falam que é normal chorar. Só que o meu choro era diferente. Não era um choro que passava e que, de repente, eu já estava bem. Eu ficava triste, eu ficava melancólica. Você percebia que você permanecia ali num humor muito negativo, Muito muito pra negativo. baixo, assim. E assim, E a sua energia? zero energia. E os Zero. seus o autocuidado com você mudou também? Nenhum. Eu não tinha nenhum. E eu sempre fui mega vaidosa. E eu passei muito mal no começo da gestação. Sim. Então, já é desconfortável pelo fato de você não conseguir segurar nada dentro de você. Pelo menos a minha, tá, gente? A Sim. minha gestação foi assim. Cada gestação é de um jeito. Sim. E está sendo, né, assim. E... Mas assim, pelo que você relata, né, é muito perceptível, né, Flávia, que é algo que vai além, né, vamos dizer essa palavra, do normal, né? Não é aquelas variações que você vai e volta e te coloca ali para baixo, exato. né? Então, assim, eu já tinha toda a parte de estar desconfortável fisicamente, porque eu levantava, eu vomitava, eu só fiquei deitada os 3 primeiros meses, eu só conseguia ficar deitada. E aquilo já te desanima. E daí vem ainda os sintomas da depressão, que eu não sabia ainda que era. Porque eu falei, bom, depois que eu desmamei do remédio, eu falei, ai, gente, eu tô bem, eu tô curada, não tenho mais isso. E eu sou uma pessoa eu sou muito racional em relação a toda essa parte científica. Sim. Por quê? Porque, poxa, eu me formei em odonto, fiz patologia. Então, assim, eu sei que não é do dia pra noite que se cura alguma condição ali né, psicoterapeuta, enfim. E comecei a ver que, poxa, não estava legal. E daí fui procurar um endócrino. A primeira pessoa que eu procurei foi endócrino, porque eu estava com muita falta de energia. Falei com o meu endócrino, tá? Ele pediu todos os exames para ver minhas vitaminas. Eu já estava com a obstetra marcada. Ou hipotiroidismo gestacional, exato, né, que é comum. Exatamente. Eu já estava com a minha obstetra marcada, mas falei, bom, acho que eu consigo o endócrino antes. Fiz todos os exames, ferritina, complexo B, tudo. E tava assim, tudo muito baixo. Tava tudo muito baixo. Mais baixo que o normal. Então, assim, além, né, da depressão, eu tava com todos os meus hormônios, óbvio, alterados, mas a parte de vitaminas, tudo alterado também, e tudo faltante. E com isso, o que aconteceu? Fui atrás da minha nutricionista, passei na obstetra, a obstetra já falou, ó, beleza, você vai repor aí as vitaminas, mas você vai voltar para sua psiquiatra. Você vai voltar a tomar remédio. Porque esse desânimo que você tá, essa sensação que você tá, não é normal. E daí eu levei um tapão na cara, né? Eu falei, cara, por quê? Nossa, mas ela foi muito assertiva. Muito, né? Muito assertiva. Porque muitos poderiam falar, é falta muito de vitamina e tal, daqui a pouco você melhora. Mas, ou óbvio, eu tinha justificar contado... Que é uma coisa que a gente já gestação. falou nos primeiros episódios, né? Sim. De uma paciente que pediu vitamina D, né, a médica pediu, né? Vitamina D, não foi? Não, eu tive uma paciente que estava tratando transtorno do pânico com do vitamina pânico, D. exato. Nossa, gente. Meu Deus. Ô, Mari, mas deixa eu fazer uma pergunta, só que eu acho que é legal até as pessoas entenderem, né? Ali, a tua questão da tua casa, da tua família, tudo ok, tava tudo tranquilo, lindo, não tinha... maravilhoso. Assim, se você olhasse pro teu ambiente, não tinha nada que falasse assim, eu tô encontrando um motivo para ter uma depressão. Eu tenho um marido maravilhoso, uma família maravilhosa. Sim. E assim, quando eu falo maravilhoso, é de dar muito suporte, sabe? Não é de falar por falar, não, Sim. pra parecer bonitinho aqui. É real. Então, assim, eu tinha um relacionamento lindo, um trabalho que eu amo, uma família maravilhosa. Tinha acabado de me mudar, então tava num lugar novo, gostando dali. Eu falava, e era exatamente isso que eu me questionava. Só que acontece, como eu já tinha esse histórico, né, de depressão, Exatamente, ansiedade, eu já fiquei ligada e eu já tinha falado para minha médica, para obstetra. Eu falei assim, olha, doutora, então, outra coisa que eu preciso falar é sobre o meu estado, né, psicológico, alimentar, eu não tô legal, tal, mas eu parei de tomar o remédio de depressão por conta própria. E daí, na hora, ela falou, não, opa, peraí. Ela falou, e olha...
não ache que não pode tomar. Porque tem remédios seguros, né, doutora? Tem Para medicações. gestação. Aham. Tanto é que eu continuo tomando. Sim. E assim, uma pessoa que tem histórico, igual você falou, eu fiz tratamento por vários anos, Sim, né? sim. Então, assim, pessoas que têm um histórico maior de ter problemas de humor, algum transtorno de humor, depressão ou transtorno bipolar, a probabilidade de ter uma depressão gestacional é maior e pós-parto ainda maior, tá? Porque Esse é o meu cai, maior medo. Esse é o meu maior medo. porque cai a questão, muda a questão hormonal. Porque assim, as variações hormonais, tem mulheres que são muito sensíveis, né? Tanto que existe a TDPM, né? Que é o transtorno disfórico pré-menstrual. Sim. Tem, né, a depressão gestacional, a depressão pós-parto, e tem pessoas que ficam também depressivas na fase da menopausa. Então, assim, por algum motivo, algumas mulheres, elas são sensíveis a essas fases de variação de humor. Tá? Mas E adivinha quantos por cento das gestações, né, ocorrem em depressão? de pessoas que já têm depressão ou não? Geral? Quantos por cento que existe de depressão gestacional no mundo? Nem imagino. 20% das mulheres têm depressão. É um número alto. Gente, é muito... E aposto que a maioria não cuida ou nem sabe que tem. Nem sabe, Ô, Flávio, mas para que- tranquilizar quem está em casa, inclusive a Mari, essa depressão pós-parto, se a pessoa igual a Mari já está fazendo acompanhamento, já está com a medicação, é mais seguro, assim, Não ter depressão pós-parto? Isso. Olha, vou te falar algo que é da minha cabeça, tá? Tá. Não é tirado de nenhum Fontes, livro. vozes da minha cabeça. Não, gente, mas a Flávia Muito tem muita bom. experiência, né? Eu imagino assim, o fato dela estar fazendo tratamento durante a gestação não diminui a chance dela ter depressão pós-parto. Uhum. Porque, assim, vai ter outra variação hormonal muito importante também nessa fase, Sim. que vai deixar ela predisposta também. Uhum. Então, assim, a Mari está tratando na gestação e provavelmente vai ter que tratar no pós-parto. Mas é isso que é importante. É possível tratar. É possível. Eu acho que esse que é o tratar. importante. Isso. É muito Sim. importante tratar. Até porque, Mari, quando for nascer o Miguel, você vai ficar um tempo, né? Que é aquele tempo que todo mundo fala, que é um tempo muito difícil, a criança chora muito. Puerpério, né? A Aquele mãe tem jeito. muita preocupação com o filho, que já tem toda essa questão do cuidado com o bebê. Aí tem a variação hormonal, né? Que como você tá grávida e está deprimida, você provavelmente, essa variação hormonal também afeta o pós-parto. Sim. Essa fase, que eu digo assim, que é muito intensa, mas ela é intensa em todos os sentidos. Ela é intensa nas preocupações, nas dificuldades, mas ela é intensa na doçura, Sim. na troca, no vínculo com a criança. Então, assim, é uma fase que é extremamente importante. Sim. Então, assim, não vale a pena ficar grávida. Opa! Não vale a pena ficar. Ato falho. Eu não quero ficar grávida atualmente, tá? Já tô quase na Gente, ela menopausa. falou do desejo dela, tá? Não Eu. Mas não vale a pena ficar com depressão pós-parto, porque, assim, você perde muito em relação a esse vínculo com esse filho e toda essa fase de intensidade de ternura, E porque não de nasce amor. só o Miguel, nasce a Mari mãe, né? Com certeza. Nasce É a uma Mari nova, mãe, é uma Com nova. certeza. E Mari, deixa eu te fazer uma pergunta assim do meu TDAH que tá aqui. Aham. Vocês vão casar ainda em agosto? Não. Não? Meu filho, assim, a gente cancelou tudo. A gente falou, não, Sério? daqui a uns 2 anos a gente casa, porque, ó, Ele não vai tem entrar com... condições. Não, mas 2 anos você tá grávida de novo, aí não... verdade. É. Não, mas a gente quer pelo menos esperar um aninho aí. Ele tem um Sim. aninho pra poder entrar com as alianças Ai, que também. belezinha. Mas não tem como, né? As prioridades mudam ali financeiramente também, Sim. então não E tem Mari, como. voltando aqui, né? Aí a médica falou pra você, a endócrino falou que você precisava então procurar uma psiquiatra. É a minha obstetra. A sua obstetra. Isso, Perdão. Voltar na isso. Obstetra, isso. Voltar na psiquiatra. Como que foi pra você receber isso? Do fato assim, consegui desmamar, agora eu voltei. Pra mim não teve crise, Não assim, teve crise. sabe? Porque foi até um alívio. Porque você já estava sofrendo, Eu já né? tava sofrendo. Uhum. Aliás, isso é uma coisa, assim, que eu acho que todo mundo deveria entender. Pra que sofrer? Pra que ficar... eu não vou tomar remédio porque eu não gosto de remédio, porque grávida não pode tomar remédio. Isso foi o que minha obstetra falou pra mim. Falou assim, Sim. não sofra, Uhum. entendeu? Vai atrás, porque tem remédios extremamente seguros. Ela vai saber te indicar Sim. um remédio que vai fazer você ter uma gestação muito melhor, uma qualidade de vida muito melhor. E na hora que ela me falou isso, eu fiz...
Graças Mas a eu acho Deus. tão bom você falar isso, porque eu já tive e tenho pacientes grávidas, né? A maioria das... Eu atendo mais mulheres, 90%. E essa é a dor delas, né? Do medo de acontecer alguma coisa com a acontecer e tá ali criança. sofrendo e tá Não. resistindo de prejudicar o bebê. Não. Exato. Muitas falam assim, eu prefiro passar por isso do que afetar o meu bebê. Aí aquele trabalho, não é assim, você não vai afetar teu bebê. Tem as medicações seguras. Mas eu acho que acaba afetando mais ainda o bebê Com quando a certeza. gente não se medica, né? Sem Então, dúvida. tem um trabalho, né, que é do Instituto de Psiquiatria e de Neurociência de Londres, que eles fizeram, que foi muito interessante. Eles pegaram 108 mulheres, e aí 49 com depressão, né, na gestação, e a outra metade sem depressão. E aí, eles dosaram o cortisol dessas mães. Aí, a mãe que tem depressão, ela tinha o cortisol mais alto. Sim. Cortisol é o hormônio que é liberado em relação ao estresse. É o hormônio do estresse. E inflama, né? Inflama o corpo, né? Mas assim, liberar cortisol não é o problema, isso é normal, mas o problema é o excesso. O excesso, sim. E aí, quando a mãe está depressiva, né, a gestante, ela libera mais cortisol. E esse cortisol vai para a placenta e vai para a criança. Sim. Olha só. E olha que interessante, aí o pesquisador ele coloca que a criança interpreta como se o meio externo é um meio de tensão, é um meio de estresse. Né? Porque a gente libera o cortisol quando a gente está desconfortável, quando a gente está tenso, quando a gente está, né, numa situação de desconfortável, né? E aí eles começaram, as crianças nasceram, aí eles mediram o cortisol das crianças com 6 dias, 2 meses, 8 meses e 1 ano. E assim, o cortisol deles estavam aumentado em relação às crianças que a mãe não era deprimida. E quando eles fizeram uma avaliação, quando eles aplicaram vacina, acho que era com 2 meses. E as crianças que tinham a mãe com depressão, né, tinham um nível maior de cortisol. Então, o que os pesquisadores eles colocam, né? Que são crianças muito mais sensíveis ao estresse. Sim. Olha Que só. pode se tornar umas crianças muito mais sensíveis ao estresse. E assim, desde que nasciam, nas primeiras semanas, eram crianças que choravam mais, muito mais reativas a qualquer estresse do ambiente. Então, à luz, ao barulho, ou qualquer coisa, né? Choravam muito mais, né? E assim, qual que é o desdobramento disso que eles falam, né? Que pode acontecer que sejam crianças também muito mais vulneráveis a problemas psicológicos e psíquicos. Nossa, olha que importante. Sim. Né? Meu Porque, Deus. assim, se tudo que você for sofrer, né, de desagradável, de desconfortável, de estressante ao longo da vida, você tem essa reação, né, mais sensível de liberar muito cortisol, então isso pode ir prejudicando. Sim. Né? Mas tem outros estudos que mostram que a mãe com depressão gestacional tem os filhos nascem mais prematuros, né? Tem um maior número de prematuridade. E nascem também menores de tamanho. E tem a questão do vínculo, que aí o Paulo pode falar, do vínculo entre mãe e Sim, filho. o vínculo é questão até após, né, Flávia? Do O pós-parto, né? Existem vários estudos, né, também. Você pode entrar até no Google acadêmico, né, e você pesquisa lá sobre a questão do vínculo, né, que a mãe tem de conversar com o filho durante a gravidez, de ouvir a voz, que o filho depois, né, reconhece a voz da mãe e do pai. E quando a mulher ela tá nesse estado deprimido, ela não consegue conversar. Eu não conseguia fazer isso. Sim. Não, eu tinha o caso de uma paciente que ela não conseguia passar a mão na barriga, igual você está fazendo. Ela não conseguia, ela tinha repulsa ela falava, Paulo, eu amo, mas eu não consigo sentir, eu não, sabe? É como se ficasse cinza, né? E depois, né, o pós da questão de tocar na criança, de estimular a afetividade, de poder trabalhar as questões motoras do bebê. A mãe não tem a força para fazer esse estímulo. Não tem criatividade, força, ânimo, energia. Mari, mas assim, né? pegando até isso, né? Eu vejo assim que o tempo todo você passa, que eu acho lindo, né? Gente, mulher grávida é a coisa mais linda do mundo, de verdade.
E você passando, vendo esse carinho que você tem com a sua gestação, né? Às vezes quem olha nem imagina o que você o que você passou e o que passa ainda, né? Sim, Porque eu acredito que seja uma luta. Até você falou do banho, né? É fora do... Aqui depois... Acho que era legal ela contar até. Vou falar. Quando que você começou assim, depois do tratamento, Foi. você começou a sentir... Quando que você chegou a começar a sentir essa mudança? Foi. Como que tá sendo isso pra você? Totalmente. Quando eu recebi, né, a notícia, fui, né, comecei meu tratamento, fiquei mais tranquila, porque tive todo o esclarecimento ali. E é aquilo, gente, depressão pós-parto é um estado, ok, mas se eu estou tratando, eu não sinto exatamente na pele aquilo tudo da pessoa que tem depressão pós-parto, tem depressão gestacional, mas não está tomando remédio. Então, assim, eu me sinto normal hoje, claro, altos e baixos, mas logo depois que foram 2 semanas que eu comecei com a sertralina, Sim. né? E 2 semanas depois que eu comecei, eu falei, cara, por que eu não vi isso antes, entendeu? Por que eu tinha parado de tomar o medicamento? Como a gente escuta isso no consultório. Sabe? E, poxa, é um comprimidinho, Exato. entendeu? Que as consequências que muitas vezes a gente falou aqui agora, que as mães acham que não, eu vou tomar um remédio, o meu filho vai impactar no desenvolvimento dele. Não, meu Deus, é muito pelo contrário. É um comprimido que você vai salvar, na realidade, muita coisa. Sim. Inclusive, seu vínculo, né? E logo depois que eu comecei a me sentir melhor, aí eu comecei a desenvolver isso. Sim. Passar a mão na barriga. Eu não tinha, realmente, eu não fazia Criar isso. esse vínculo já, né? Criar esse vínculo e conversar. Sim. Eu falava assim, gente, eu não consigo conversar com a minha barriga, não dá. Entendeu? E depois eu fui entender, eu falei, não, é uma coisa natural. E daí veio, tudo isso veio vindo naturalmente, né? Foi natural. Claro, né? Gente, não é um mar de rosas, não tá tudo lindo e maravilhoso o tempo inteiro. Ainda que tratando, eu tenho esse diagnóstico, né? Então, é aquilo, tem dias bons, tem dias ruins. Óbvio que muito melhor do que se eu não estivesse tratando. Mas, por exemplo, episódio do banheiro. Eu tô morrendo, nesse calor. A gente teve, né, aqui, né, no Brasil, pico você que é brasileiro, você sabe. de Que a gente calor teve aquele absurdo. pico absurdo, sim. E assim, a minha obstetra já tinha me falado, olha, na gestação a gente aumenta até 5 graus, a gestante aumenta até 5 graus Meu ali Deus de do céu. temperatura, né? Porque você tem uma bolsa de água quente na sua barriga o tempo inteiro, né? Apenas isso. Uma melancia. É apenas isso. Exatamente. esse detalhe. Aham. E assim, eu tava muito incomodada com o calor, muito incomodada com o calor. E eu, assim, surtei. Surtei mesmo. Cheguei e falei assim, amor, eu não aguento mais. Entrei debaixo do chuveiro gelado. No meio do dia, assim, comecei a chorar. Chorar. Eu não aguento mais esse calor. Esse calor tá me irritando, eu não aguento mais. E ele, assim, ele entrou no banheiro comigo, ficou ali me fazendo carinho, calma, vai passar, tal. Mas, assim, não foi um episódio normal, entendeu? Do tipo, gente, beleza, a gente tá com calor. Sim. Ok, né? Fazer o quê? A gente vai ter que aguentar. Ô, Mari, ainda você tem sorte que o Miguel vai nascer em julho. Graças a Deus. Ó, você quer saber? Um filho meu Deus. nasceu em abril e o outro em março. Você é louco. Imagina aquele carnaval, aquele fevereiro, com aquele Nossa barrigaço. Senhora. Toda fantasiada. Nossa Senhora. Mas sabe o que é difícil, legal né? pegar esse gancho da Mari? É entender, né, Flávia? E até que a Mari trouxe. O remédio não vai... O certo, né, da medicação, o tratamento, não é deixar você apático, não é deixar você... O pessoal pensa que vai tomar medicação, você vai ficar um zumbi, dopado. vai ficar Não, dopado. não é isso. Não é isso, né? Você sente... Igual eu faço tratamento, né, Flávia? TDAH, ansiedade, e eu ainda me sinto ansioso, né? Porque eu preciso me sentir ansioso, eu preciso sentir as coisas. Agora, quando o remédio te deixa, assim, blasé... Né? Sim, eu acho que é muito pior, né? É muito pior, né? Então é legal, né? E não acontece isso. Eu tenho dias que eu não tô legal, tem dias que eu não tô bem, tem dias que eu tô muito bem, mas eu consegui, pelo menos, manter algo ali mais... Um patamar menos menos com esses altos e patológico, baixos, né? Então, assim, uma coisa mais padronizada, assim, não sei, enfim. Mais sustentada. Mais sustentada, exatamente. Mari, mas conta para as mulheres aí o segredo, além da medicação, para você manter esse equilíbrio emocional. filho. 5 passos, vai, fala pra gente 5 passos. Terapia, muita terapia. Não, eu falei 5 passos, não é 5 minutos não, 5 passos. Ó, Flávia. Não, olha, e assim, uma coisa que eu tô sofrendo bastante também, a minha pressão é muito baixa, então eu não tô conseguindo fazer muito exercício nesse calor. Toda vez que eu saio pra caminhar, fazer alguma coisa assim,
eu começo a passar mal. Uhum. Então, assim, o exercício, que era uma coisa que eu fazia sempre, eu diminuí muito também. A minha rotina de trabalho eu diminuí muito também. Desacelerou, né? Muito, Porque- desacelerei Aham. demais. Diminuiu a carga de estresse na sua vida. Total, né? total. Então, assim, isso me ajudou a Importantíssimo. lidar bastante também. Sim. Terapia também, gente, é fato. Entendeu? Não Ah, adianta Obrigado. falando nisso, deixa eu falar um Adianta. dado super importante, tá? Que é assim, a gestante está com depressão. Primeira linha de tratamento é a psicoterapia. Se a psicoterapia não funcionar ou a depressão for grave, aí a medicação, Uhum. tá? Mas a terapia... Então, eu estava na terapia já, né? Quando eu voltei a tomar medicação. Então, Sim. já estava falando... Inclusive, a minha terapeuta falou, olha, tem que... Foi assim, foi junto. A minha obstetra com a minha terapeuta. Porque para eu me abrir e falar isso, na realidade, eu tinha um pouco de receio. Porque eu falei, cara, como que eu vou falar isso? Do tipo... Eu não tô feliz em ser mãe? Tipo, é um tabu É uma muito culpa, grande. Exato. que a própria depressão já gera esse tipo de Exatamente. pensamento. Culpa, remorso, arrependimento. Sim. Exatamente. Que já reforce. E aí, assim, se você tá deprimida e aí tá na gestação e de repente revela alguma Aham. coisa... Esse era o meu... não era um Nesse medo, mas sentido? assim, eu me atrasei. Eu podia ter melhorado isso antes, até começado a tomar remédio antes. Porque eu ficava... Eu tinha esse receio de, cara, mas eu vou falar o quê, sabe? Eu vou Sim. falar pra minha médica que eu não sei, eu não tô me sentindo tão feliz, entendeu? E isso é medo de ainda... ser julgada. Muito Vergonha. medo de ser E você ser teve julgada. medo de ser julgado pela sua família? Tive. Nesse sentido? Seu Tive. marido, a sua... Tive, assim, seus por pais? um breve momento, porque eu sou muito bem resolvida em relação a isso, sabe? Eu acho que, assim, tem muita gente que não acredita na depressão, tem muita gente que ainda acha que é frescura, e eu sempre, como eu falei no começo aqui, eu sempre fiz questão de abrir, de expor a minha vida em relação à saúde mental, e falar, olha, eu tenho depressão sim, eu tenho ansiedade sim, e assim funciona. Mas quando a gente está gerando um filho, as coisas mudam bastante perspectiva, né? Então... Eu fiquei, sim, com um pouco de medo, mas logo eu pensei, ai, gente, olha, quem tá passando por isso sou eu. Ninguém tá sentindo na minha pele o que eu tô sentindo. Exato. Ninguém tem o direito de virar pra mim e falar, nossa, mas você tem tudo. Ninguém tem direito de Mas invalidar. ninguém tem esse direito, sabe? Mas Ninguém. você não acha que é extremamente importante que as mulheres saibam que, assim, ficar depressiva durante a gestação prejudica mais o bebê do que Muito. tomar uma medicação? Muito, Porque já muito, tiraria muito. todo esse peso, essa culpa dela, Nossa, né? gente, e é assim, parece que realmente tira ali, ó, sabe, com a mão. E uma coisa também, por exemplo, o meu marido, ele é super participativo, ele é super... Nossa, ele é maravilhoso. Mas ele nunca viveu uma depressão. Ele não conviveu com pessoas que tiveram depressão. Então, para Sim. ele, não é algo normal. Uhum. Para ele, ele, assim, ele não gosta de remédio. Então, para ele, tudo na base da água. Ai, tô com dor de cabeça, toma água. Tô com dor no joelho, toma água que passa. Se eu tô Sim. nervoso, toma uma aguinha com Toma água. açúcar. Sim. Então, assim, para ele lidar já com antes de eu engravidar com tudo isso, ele foi no consultório, né? Falou tudo e tal. Eu tive que apresentar esse mundo para ele. Uhum. Então, quando eu falei, ele ainda falou: ah, mas será, amor? Será que não é só os hormônios? Eu falei: só eu que sei. Eu falei: ó, eu que sei. Eu que tô Sim. sentindo. Mas você sabia que Entendeu? já teve casos de eu precisar chamar o marido no consultório Eu imagino. pra explicar pra Eu ele, imagino. porque ele tava muito assim... Porque a Flávia sabe como é o meu trabalho, né? A gente sabe que tem infelizmente, muitos profissionais da psicologia que são contra, né, até o uso de medicação. Eu já sou daquele assim... Como eu já tive depressão, né? Então eu sei como que é, não sei como que é uma gestacional, né? Obviamente. Mas quando eu tive pacientes que eu percebi que tinha depressão gestacional, eu não esperei. Eu falei, médico amanhã, né? Assim, é urgente, não tem que esperar. Você não precisa sofrer, Sim, né? é isso, não precisa sofrer. E eu falei o exemplo que eu falava pros maridos, eu falei, você já teve dor no estômago? Já. Se uma pessoa chegar pra você e falar que a dor no estômago não existe, você vai acreditar? Não, porque eu senti. Eu falei, então. É isso. Deixa eu Exato. perguntar um negócio. Na sua vivência, tá? Você consegue comparar qual é pior, a depressão no parto ou a depressão fora do parto, não? A depressão Na gestação e fora ou da gestação. Gente, Olha, eu acho que a depressão na gestação é bem pior. Porque a gente já está limitado, entendeu? Fisicamente limitado.
não tem outros escapes, porque muitas vezes, quando eu não estava me sentindo bem, antes de engravidar, eu ia, fazia alguma coisa, corria, ou então a gente tinha as válvulas de escape, né? Vai tomar uma cervejinha, não sei o quê. E na gravidez você é completamente limitado, você não, né? As coisas diminuem ali as opções que você tem. Não estou falando que não dá para fazer exercício físico, né? Não é isso, mas no meu caso, eu não estava conseguindo, não estou conseguindo. E, assim, muitas das coisas que me traziam prazer, eu não consigo fazer mais. Então, por exemplo, o meu trabalho, por exemplo, palestra, né? Eu trabalho palestrando. Eu já não consigo ficar 5 dias em evento, entendeu? Ficar no salto alto o dia inteiro. Então, assim, tive que diminuir toda essa carga. Então, eu senti que eu tinha menos armas para lidar. Eu tenho menos armas para lidar com a depressão agora do que quando eu não estou, né, grávida. Então, acho que, assim, por isso também é mais importante ainda alertar, né, Sim. as gestantes de que, meu Deus, sabe, é muito importante e entender tratar. os limites, né? Isso que você Sim. falou. Porque você foi falando, eu fui apenas, assim, constatando algumas coisas, né? A questão plano, você tinha um plano, vou casar. Opa, de repente Sim. mudou. Aquela quebra de expectativa, mudou mas tudo. tem outra. Mas tem é outra. aquilo. Pô, você é mãe, que legal. Sim. Passei isso, mas aí... Peraí, eu não tô sentindo isso que todo mundo fala, porque a maternidade ela é colocada como uma coisa, assim, perfeita. É né? isso. Essa pressão social, quanto que vocês acham que aumenta o sofrimento de uma 100%. gestante depressiva? Até porque, ó, em relação a isso, quanto que aumenta? Pelo menos eu tive um estranhamento do meu corpo muito grande. A minha autoestima, que normalmente, poxa, por mais que eu tivesse depressão, não sei o quê, a minha autoestima sempre foi boa. Sempre foi boa. Sempre me achei bonita, sempre me cuidei muito. E na depressão, você empresta seu corpo. Na gestação, você empresta seu corpo ali. Eu não tenho mais controle sobre o meu corpo. Eu não tenho muito mais o que fazer. Eu não consigo fazer drenagem. É pouco, né? Mas, assim, as coisas que eu fazia antes, eu não consigo mais fazer. Eu tô vendo meu corpo mudar a cada dia. Então, hoje, a minha autoestima tá muito baixa. Tá muito baixa, mesmo com remédio e tal. Não é algo que me incomoda a ponto de... Nossa, não vou sair de casa. Mas é algo que me incomoda a ponto de, poxa, eu não apareço mais tanto no Instagram quando eu não estava grávida. Entendeu? Então, acho que tem mais essa... Por quê? Porque a pressão social ali de todo mundo achar que... Ai, mas grávida fica sempre linda, você tem que se sentir linda. Você não pode Exato. engordar, é Não 1 pode quilo por mês só. engordar. E assim, eu ouvi muito isso, tipo, nossa, você vai amar, a melhor época da vida. E eu falo, cadê? E aí? Gente, começa... Entendeu? 15 E para dá as um 8 ainda medinho nada. falar isso, porque assim, eu tenho medo. O que passa na cabeça é muito louco, porque parece que assim, gente, será que meu filho tá ouvindo eu falar isso? Sim. Tipo, é isso que passa. E toda vez eu peço desculpa pra ele, eu falo assim, filho, eu te amo. Só que assim, não tá sendo fácil. Entende? E isso ainda é um preconceito que muita gente tem de achar que tem que ser tudo lindo e maravilhoso. E não tem. Não é, na realidade. Exato. E isso né? se arrasta por toda a maternidade. Pela maternidade na vida inteira, né? Porque em cada fase a mãe vai ter que enfrentar esse quebrar, né? Aquela imagem perfeita de ser mãe, Sim. o que a mãe traz, a questão da culpa é muito Sim. forte. Essa questão do controle, né? Também. Muito. Porque muito. a maternidade é trabalhar cada dia eu não tenho controle. De nada, né? De nada. De nada. Absolutamente de nada. E o quanto isso é difícil. É isso. Mari, você já me contou que você tem vontade de ter outro filho. Tenho. Se você tivesse depressiva durante essa gestação, não tivesse feito o tratamento, né, e não tivesse melhorado, será que você teria? Provavelmente não. Provavelmente não, porque já é difícil por si só, não estando depressiva. Sim. Com a depressão e sabendo que se eu engravidar de novo, provavelmente eu vou desenvolver mais um quadro de depressão ali, vou ter que continuar tratando, provavelmente eu não ia querer. Talvez se tornasse um trauma, né? Com certeza. Com certeza, porque é assim, você... É tudo... Parece que tudo vai dando errado, entendeu? Você não consegue sentir o brilho da vida, né? O brilho da gravidez, o brilho de... Meu Deus, tá todo mundo alegre perto de mim e só eu que tô... E eu sou o centro das atenções ali, porque tem um Miguelzinho aqui, mas tá todo mundo feliz e eu não. Entende? Então, assim, pra mim, com certeza... Não sei se eu pensaria desse jeito. Sim. Eu posso fazer uma pergunta, assim, que não... assim Pode, que você quiser perguntar. Você que é comunicadora, você que gosta de dar palestras, você consegue, por exemplo, olhar tudo isso que você vive
e trazer um sentido no... Quantas pessoas você vai poder ajudar? Quantas Olha, mulheres, assim? Porque, comunicando. porque, não sei, você tem um dom de comunicação incrível. E expondo a E o sua história, né? Agora. E trabalhando com um estigma que muitas pessoas... Não sei, eu vejo eu não sei, pelo menos eu posso estar errado, mas parece que é uma ferramenta tão incrível. Não sei, isso... Tem algum sentido a mais, assim, do que você está passando? Tipo, Muito, muito. Eu acho que, assim, acho que nenhum sofrimento vem à Sim. toa, né? E não existe evolução sem crise, aquela Exato. palavrinha. Então, até antes mesmo de engravidar, eu já pensava muito nisso. O quanto de gente que eu posso ajudar me expondo, Uhum. mas falando sobre um tema que muita gente não acha bonito falar nas redes sociais. Porque, assim, eu sempre briguei muito... Gente, eu acho, assim, um absurdo galera que vem postar as coisas no setembro... Setembro Amarelo, vamos ter saúde mental. E depois nunca mais fala. Poxa, não é só no Setembro Amarelo que começa suicídio. Não é só no Setembro Amarelo que as pessoas ficam mal. Então, assim, eu vi ali no meu meio muita gente que vive de aparência. O status é tudo. Então, assim, para as pessoas não fica bonito virar e falar sobre depressão no meio de um monte de stories. Você foi lá, viajou. Poxa, eu tinha ido para Dubai. Fui para Dubai, fiz uma viagem incrível. Um monte de story lindo, maravilhoso. Cheguei aqui, fui falar assim, olha, mas eu tive crise de ansiedade lá, não sei o que, tarará. Muita gente veio me criticar, falou assim, mas estava tão lindo, por que você vai falar da sua crise de ansiedade? Eu falei, porque tem que ser falado. Sim. Entendeu? Se eu procurei muito na internet, quando eu não estava bem, eu procurava testemunho das pessoas, eu procurava opinião das pessoas para saber, e aí, será que alguém já passou por isso? Será que só eu que sou estranha, assim? E não, tá? Tem um monte de gente ali falando, só que ainda é um tabu. Sim. Né? Então, para mim, faz muito sentido isso, sabe? Demais. Porque, às vezes, a gente vai procurar alguém, vai procurar na internet, será que existe alguém que sente a mesma coisa que eu tô sentindo? E sim, existe, você não está sozinha. Uhum. E a Entendeu? depressão gestacional é um sofrimento tão intenso, né? Como você acabou de relatar, que assim, o quão nobre é, né? Você estar aqui. Muito, Obrigada. muito. Eu agradeço muito, Eu Mari, amei, você gente. vir, Eu viu? amei. Obrigado Obrigada mesmo, pelo Mari. convite. Eu de Maravilhoso. verdade, Senhor. assim, eu falo de coração. Acho que todos os nossos programas foram maravilhosos, mas esse, pra mim, acho que ele foi especial, porque é um público que eu trabalho, a Flávia sabe que eu amo trabalhar com mulheres, é o público que eu gosto de trabalhar. E eu fiquei muito emocionado, assim. Ai, que bom. Eu já de sou fã verdade. da Mari, Nossa. agora eu tô muito mais fã. Pra mim, eu acho que foi muito profundo, assim, muito profundo, muito aberto. E eu fico imaginando quantas pessoas, assim, né? Se uma pessoa for tocada, né, com o nosso programa Com e certeza. servir... Ou Saber que é uma ou vida, encaminhar né? para amiga que está Exato. sofrendo isso e que está sofrendo sozinha, calada, não sabe, tem vergonha. Mari, precisa só se pra abrir, gente né? encerrar, o que você fala para as mulheres que estão em casa assistindo, que às vezes têm até aquele medo de engravidar, de passar por isso? O que você fala para elas? Ai, primeiro de tudo, uma coisa que eu levo assim pra vida, até tá tatuado. Tudo passa. Sim. Tudo passa. Uhum. Né? Então, assim, eu sei que essa fase difícil da gestação né, a fase antes ali do diagnóstico da depressão gestacional, sem tomar remédio, foi muito complicada, mas passou. Uhum. Né? E essa fase aqui também vai passar. Sim. Assim, para as pessoas que estão sofrendo caladas, que acham, meu Deus, não vou tomar remédio, não. Vai procurar ajuda de um profissional, sabe? Procura uma terapia, procura um psiquiatra e não precisa sofrer sozinho. Exato. Entendeu? Eu acho que é como se fosse quase uma automutilação você ficar nesse limbo, entendeu? E às vezes a gente acha, nossa, será que eu tenho algum... será que o problema sou eu? E não, o problema não é... O problema relativamente, né? Mas Tá dentro de você, está dentro né? de você, Exato. mas Não pode ser resolvido. Não é por intenção sua, né? Sim, e não se preocupar com o julgamento, gente. Isso é uma fase, é uma coisa também que eu até levo sempre para os meus mentorados. Eu sempre falo o seguinte, as pessoas, na realidade, elas não ligam para a sua vida. Elas vão te julgar, elas vão falar de você, mas vai passar 5 minutos, elas vão voltar para os problemas delas. Exato. Para os boletos, entendeu? Para a série. E você vai ficar ali martelando a cabeça. Nossa, mas o que vão pensar de mim se eu falar que eu tenho depressão? O que vão falar de mim se eu falar que eu não estou feliz, grávida? E aí? E na realidade, ninguém tá ligando. Na realidade, quem sofre é só você, sozinho. Sim. Entendeu? Então, é isso. Tudo passa e tem que procurar ajuda. Tem que procurar ajuda, porque eu sei que hoje eu sou uma mãe melhor
pro Miguel, porque eu fui tratar disso. Porque eu tenho certeza que seria completamente diferente se eu não estivesse tratando. Completamente. Show. Adorei. Adorei, amei. Exato. Arrasaram, gente. Obrigado, Foi um prazer. Mari, de verdade. Obrigada. Obrigada a vocês. Você que está em casa, leva esse conteúdo para outras pessoas. Imagina quantas pessoas você vai poder salvar. Tá. Essa é a palavra, É. né? Salvar desta situação tantas mulheres, né? Tem mulheres que não têm, né, esse dom para ser mãe, mas tem tantas mulheres que sentem que têm esse dom, que eu gosto de falar, né, de serem co-criadoras, né, de uma outra vida. Não tenha medo, né? Tudo passa, como a Mari Sabe falou. uma coisa que eu parei para pensar agora? Aquela frase, né? Gestação não é doença, mas depressão gestacional é doença. Isso mesmo. Exato. Isso mesmo. Exato. É isso, gente. Curta aí. Mari, qual que é a sua rede social? @mari.maldos. Maldos com U. M-A-L-D-O-S. Ah, isso. tá. Não me escuta ela, tá? Com L. Né? Tá. E é isso aí, gente. Flávia, qual que é o seu, Flávia? Doutora Flávia Sano. E o meu psi, Paulo Siqueira. Siga aí, gente, ó. Até semana que Tchau. vem. Tchau, gente. Tchau, tchau.